paz do Senhor para a igreja. Saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Os irmãos que estão em casa agora, nesse momento, ouvindo essa live, recebendo em casa essa gravação. Espero que, em nome do Senhor Jesus, você possa receber de Deus essa mensagem, meditar e obter dela o crescimento para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Nesse momento vamos estar fazendo aqui uma oração. Meu filho Joab está gravando vídeo, o missionário está ali do lado intercedendo. Josué brincando, né? Mas contudo estamos adorando o Senhor. Nesse momento estaremos levando nossos pensamentos a Deus, orando ao Senhor, para que Ele possa nos instruir e venha nos capacitar, ter o discernimento da sua palavra, porque sempre é Ele que nos faz conhecer os segredos que estão diante da sua glória, para que deles possamos desfrutar. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno, bondoso Pai, diante da tua presença, Senhor. Nesse momento nos encontramos para trazer, ó Deus, à nossa mente a meditação da sua palavra. Queremos e pedimos, Senhor, que tu possas nos iluminar os pensamentos, o entendimento, porque a tua palavra diz que ela é lâmpada, Senhor, para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Por isso, ó Deus, nos ilumina, Senhor, neste momento. Momento esse, Senhor, que em todo o mundo pessoas choram, pessoas são levadas aos desesperos, porque estão sofrendo, estão passando por perdas, por questões de enfermidades e outras doenças, Senhor, que antes dessa pandemia chegar, já estavam vivendo em conflitos e guerras espirituais e emocionais. Nós olhamos para Ti neste momento, olhamos para o alto, porque é do alto sempre que vem o nosso socorro, pois a Tua palavra diz que aquele que clama ao Senhor na sua angústia, o Senhor o livrará, o Senhor o socorrerá. Por isso, Deus, socorre o povo que neste momento clama, o povo que pede o Teu auxílio, a Tua ajuda. Essa pessoa aqui comigo, meu Deus, curva a sua cabeça agora para clamar ao Senhor. Não estamos reunidos, ó Deus, na igreja, no templo, mas estamos reunidos em casa. E em casa queremos ter o mesmo espírito. E em casa queremos ter a mesma emoção, Senhor. Pois a Tua palavra diz que aqueles que concordam com o Senhor, eles serão bem-aventurados e verão a Tua graça, a Tua glória. Por isso, ó Deus, que a Tua graça, que sempre nos envolve através da Tua palavra, venha envolver, meu Deus, esse lar, essa família, essa casa, que com certeza hoje tem o privilégio de levar este culto, talvez a pessoas que, às vezes com resistência em seu coração, ou às vezes por uma escolha, preferem não participar da igreja. Mas agora a igreja entra nos seus lares. Agora a igreja entra em suas casas. E a Tua palavra diz que bem-aventurado aquele que te recebe, Senhor. Pois a casa que recebeu o Senhor, essa casa repousará sobre ela a paz do Senhor. Não é a paz que o mundo pode oferecer, mas a paz de Cristo. A paz que nos dá força para vencer o mundo, a dificuldade, as crises, os problemas, as barreiras, que muitas vezes tão próximo de nós estamos, Senhor. E às vezes, muitas delas, nos leva ao desequilíbrio, ao desespero. Nos atacando, Senhor, a emoção, nos atacando o entendimento, o espírito, e nos levando a um descontrole emocional, a ponto de muitas vezes agredir quem amamos, discutir. Mas o Senhor é Deus. Neste momento nós pedimos ao Senhor, ser presente, que nessa mensagem, que nessa palavra, que nós vamos meditar, Senhor,
que chega ao lar de muitas pessoas, cada uma possa refletir e tirar proveito para a sua vida e alcançar do Senhor, ó Deus, as bênçãos espirituais. Pois a tua palavra diz que o Senhor é Espírito e é importante para nós, seres humanos fracos e frágeis, adorar o Senhor em espírito, mas também em verdade. Jesus Cristo, Ele sempre vai ser e sempre será a essência da nossa adoração. Por isso te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amado irmão, eu quero compartilhar aqui com cada um dos irmãos uma palavra. E a palavra que Deus, através do seu Espírito, colocou ao meu coração foi a palavra do livro de Josué, no capítulo 1, que vai nos trazer a reflexão de algo glorioso para mim e para a sua vida. Pois o texto fala da perda de um grande líder e o começo também de um grande ministério. Ministério profético, ministério poderoso e ricamente abençoado e próspero. E eu tenho certeza que Deus, em seu coração, quer sempre nos fazer prosperar. Pois também temos um ministério na terra, temos um ministério no nosso lar, na nossa família. E o ministério é o ministério do cultivo e do cuidado. Pois a Bíblia diz que o projeto de Deus em criar o mundo, estabelecer o seu governo e dar ao homem a graça de fazer parte disso, não foi de maneira pessoal, mas foi de maneira em conjunto. Foi de uma maneira familiar. Por isso Deus estabelece a família, percebendo que não era bom para o homem estar só. Como diz o texto de Provérbios, uma corda de 2 dobras é difícil ser quebrada, mas uma corda de 3 dobras ou de 3 nós dificilmente terá pouca resistência. Pois Deus estabeleceu ao homem o cuidado da família, o zelo da família. Mas nós sabemos sempre e temos a certeza de que sempre quando estamos em família, reunidos, buscando a paz, sempre vêm as guerras. As guerras estão presentes, as tempestades estão presentes, as lutas são constantes. Mas nada disso pode abalar o laço familiar. Por isso a família é a força, não somente da nação, do Brasil, mas de todo o mundo. Esse é o projeto de Deus. Resgatar o que se perdeu, fazer prosperar. E com certeza Deus quer prosperar aí dentro da sua casa, no meio da sua família, em conjunto com os seus filhos, netos, primos ou parentes próximos ou distantes. Você, eu, nós somos uma carta lida para essas pessoas. E o bom convívio dentro do nosso lar é tudo para nós. Por isso, em nome do Senhor Jesus, receba de Deus nessa noite. E meditemos a palavra do Senhor. Neste momento, eu faço menção à leitura e te convido a fazer essa leitura comigo aí. Livro de Josué, capítulo 1. Deus fala com Josué e o anima
Não sei como você se encontra, mas recebe já essa palavra. Esteja animado, esteja com o seu ânimo de pé. Não deixe que nada venha abater isso. Porque o homem desanimado é um homem destruído, é um homem vencido. Mas o homem animado, um homem com a cabeça para cima, ele tem força para lutar. Mas o homem abatido, ele não tem força. Por isso escuta o recado de Deus neste momento. Se alguma coisa tem entrado para trazer o desânimo ao seu coração, à sua mente, receba já de Deus essa palavra profética. Anima o teu coração. Fortalece os teus braços. Fortalece os teus joelhos. Porque Deus é conosco nessa peleja. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dei aos filhos de Israel. Todo lugar pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra, dos heteus até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui como Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, para que tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Você pode encher os teus lábios e o teu pulmão e dar glória bem forte ao Senhor, porque com certeza Deus, neste momento, Ele te visita. Deus, neste momento, Ele ilumina os teus pensamentos. Ele entra na sua mente, Ele entra no seu coração, para te fortalecer, para fazer você entender que você pode vencer tudo que está ao contrário da tua vida. Desafios que às vezes te faz ter medo, situações que te faz às vezes balançar.
mas permanece-te de pé, porque quem te fortalece é o Senhor. E esse Senhor tem um nome, é o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Josué está diante de um grande desafio. Josué está diante de uma grande oportunidade. Hoje nós estamos vivendo muitas coisas neste mundo. Mas diante de tudo que nos acontece, diante de tudo que nós vemos, existe diante de cada um cidadão ou cidadão, homem ou mulher, servo ou livre, uma proposta de Deus, uma vontade de Deus. Se nós observarmos, nós vamos ver que o texto, ele traz sim a reflexão para a grandeza de alguém que teve a sua oportunidade, e a sua oportunidade foi uma oportunidade dada por Deus muito honrosa. A Bíblia diz que Moisés ele foi separado por sua mãe, guardado. O que eu entendo era acabar com os meninos, as crianças, muitos morreram. Mas a Bíblia diz que Moisés teve o seu escape, o seu livramento. Sua mãe o botou no cesto e o rio e as águas conduziram o cesto com o menino, a filha de Faraó, que o pegou quando ia se banhar, e pegando o tomou para si e deu o nome de Moisés, como aquele que sai das águas. E esse é Deus. Às vezes você pode estar se perguntando assim: meu Deus, tantas pessoas no Brasil, no mundo inteiro, quando ligamos a televisão, vemos repórter, às vezes queremos uma notícia boa, mas o que vem soar aos nossos ouvidos é sempre notícias de morte. E vemos no Brasil o número de pessoas que desceram à sepultura. E às vezes nós nos perguntamos, ou você pode se perguntar: meu Deus, eu estou vivo, eu estou aqui. Muitas pessoas se foram, é triste ouvirmos e falarmos disso, porque o homem não foi chamado e ele não consegue lidar com a perda. Por isso nós vemos muitas pessoas às vezes tomarem atitude como que levada por uma emoção, por uma atitude interior, por um sentimento interior de não viver só. Nós vemos feminicídio por todo o mundo também. O homem quer tomar posse, quer ter a posse, não quer perda. Você vê no trânsito, você vê nas ruas, você vê muitas das vezes, em muitos outros lugares. E o homem é levado ao desequilíbrio. E sendo levado ao desequilíbrio, eu sempre tomo uma atitude errada. Mas independente disso, o que nós queremos visualizar neste fato e discutir é que o homem não foi chamado por Deus para sofrer perdas. Deus ele não quer sofrer perdas. E o texto diz que por amor ao mundo, Deus deu o seu Filho. Por quê? Porque não quer perdas. Deus quer ganhar. Deus quer chamar. Deus quer juntar o povo. Deus quer trazer o povo para perto de si. Você vê que a Bíblia trata a questão do filho pródigo. Como seu pai o esperava. E diz, desde de braços abertos, quando o filho vem ao longe, ele está de braços abertos esperando. E ao mesmo tempo que ele volta, a atitude dele é
abraçar o filho, vestir de vestes novas, calçar sandália e pôr o anel no dedo de volta. A mulher da dracma perdida, você vê que ela varre a casa, acende a luz, ela se preocupa e tem todo um cuidado para achar a dracma perdida. Jesus diz que tudo aquilo que muitas vezes muitos viu como perda, como por exemplo, Lázaro, morto. Alguém julgou assim, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. O que eles estão discutindo não é em si só a morte de Lázaro, mas é a perda de Lázaro. Se o Senhor estivesse aqui, nós não teríamos perdido ele. Ele estaria conosco. Mas o Senhor se foi e nós perdemos a Lázaro. E Jesus disse, se tu crer, tu verás a glória de Deus. Porque nas perdas, nós vemos quanto nós somos limitados. Mas nós não queremos ver isso. Queremos nos achar às vezes forte. Queremos nos às vezes achar capacitado para tudo. Mas a nossa realidade é uma só. E o texto mostra que Moisés fala dessa realidade. Ao homem foi dado viver uma vez, ter uma vida e também uma morte. Moisés foi chamado por Deus. Foi criança um dia, cresceu um jovem, conhecendo os privilégios dos egípcios, comendo, convivendo. Mas a Bíblia diz que quando o homem chegou o momento dele virar a ter uma escolha, e a Bíblia diz que ele não escolheu. Chegou o momento dele fazer uma escolha, a Bíblia diz que ele não escolheu. Entenda que quando Deus fala para Moisés escolher, Deus não fala para Moisés escolher fora do Egito, fugitivo do Egito. Deus chama Moisés a escolher dentro do Egito. Quando Moisés tem uma atitude, ele já tem uma atitude por uma escolha que ele fez. Você vê que a atitude que ele toma, uma atitude de revolta, por ver um egípcio bater no israelita. Ele levanta-se contra e não aceita aquilo. E ele enfrenta e mata o egípcio, esconde o seu corpo. E agora ele é fugitivo. Fugitivo. Mas Deus tem na vida de Moisés. Moisés então, ele tem o seu convívio com Jetro, e ele vai ali exercendo a sua função, cuidando de ovelhas, pastoreando. Mas Deus o chama ao monte, ao lugar alto, que se revela. E nós conhecemos a história. Temos êxito quando falamos dela, porque é uma história que nos dá toda uma liberdade e toda uma confiança para falarmos dela. Mas escute isso. Nós estamos diante de um ponto em que, assim como todo homem, assim também é Moisés. Teve a sua vida, teve a sua história, teve o seu momento, e agora Moisés já não existe. Existe história, existe fatos, situações que envolveram a vida de um líder poderoso, abençoado, cheio de Deus, cheio de experiências.
para nos deixar como reflexão e ensino. Mas esse homem agora não faz parte mais, não está mais presente. Falo assim porque eu falo olhando para a vida de Josué. Deus deu toda uma capacidade para Moisés. Conviver e lidar com um povo de duro coração, um povo rebelde, um povo obstinado, um povo desobediente, um povo voltado para o seu umbigo, para os seus interesses. Deus deu toda uma capacidade para Moisés. Mas Moisés já não está mais presente. Moisés já não pode mais falar por si mesmo. Moisés agora fica em nossas mentes como alguém que recebeu de Deus e nos deixou um caminho para que também possamos receber do mesmo Deus, porque não é Moisés. Não é Moisés que nos faz prosperar, não é Moisés que nos faz vencer as guerras, as lutas, não é Moisés que nos faz ver o impossível, não é Moisés que nos faz vencer os desafios e os obstáculos, mas é o próprio Deus. O Deus de Israel em Moisés. Porque Moisés foi, mas o Deus de Israel, Ele é presente. E agora, Josué está refletindo isso, olhando para isso. Um jovem que, quando Moisés estava ao monte, estava ele aos pés de Moisés. Um jovem que, quando o mar vermelho estava diante do povo, enquanto muitos estavam a murmurar, ele estava crendo, confiando. Um jovem que, quando Moisés mandou os espias e alguns se levantaram para desanimar o povo, ele se levanta com altruísmo, autoridade, confiança. Calai-vos, porque se Deus disse, Deus nos dará a terra. E a Bíblia diz que nele havia um espírito diferente, tanto em Josué quanto em Caleb. Mas agora, esse momento, isso faz refletir a nossa vida. Agora, esse momento, que muitas pessoas não estão podendo congregar, está dentro da igreja louvando, adorando o Senhor, porque agora eles são privados dessa liberdade. Como muitos dizem, somos livres e agora um vírus nos tira a liberdade. Isso nos provando que nós não somos livres para nada. Nós sim vivemos resultados das nossas escolhas, das nossas existências. Então, hoje nós vivemos à mercê de um fato que é real, invisível, mas real. Empresas, empresários, justo, ímpio, cristão, livre, todos estamos debaixo da mesma realidade. Escravos, cativos, à mercê de uma enfermidade, de uma doença. E se nós não vigiarmos, ela nos ceifa. Mas se tomarmos os cuidados, podemos então, uma probabilidade, uma porcentagem de sermos livres.
Então receba de Deus, porque tem muito a falar conosco, tem muito a falar contigo essa palavra. Pois ela, mesmo que nós venhamos ver e estar debaixo de uma situação crítica, ela nos faz ter uma outra atitude em ver e enxergar de outra maneira. Josué, então, ele está prostrado, pensando, discutindo em sua mente, em seu interior, tentando compreender, entender como que ele vai lidar com essa realidade. Como que ele vai lidar com essa situação? Porque Josué podia falar por si mesmo, mas Josué não podia falar pelos outros. Mas escute isso. Você é respostas para os outros. E ainda que você é resposta para os outros que estão à sua volta, se você não enxergar que você é resposta para os outros, ainda que você seja, você jamais vai ser. Esse é o resultado de muitas pessoas. Elas são respostas para muitas pessoas. Mas o ponto de não enxergar, de não ver, ser resposta para os outros, o faz permanecer desta maneira. E quando nós não somos respostas para os outros, entenda a Bíblia, e entenda bem, nós somos como os outros, inaptos, cegos, fracos, limitados, entregue à limitação, confusos. Mas Deus quer que você vença a limitação, a confusão, o embaraço, a dificuldade, as barreiras, as muralhas, as pedradas. Deus quer que você vença. Porque Deus te faz melhor do que tudo isso. Você pode ser melhor do que tudo isso. Você pode fazer melhor do que muita gente. Deus olha para Josué e o vê prostrado. O que Deus faz? Uma pergunta que eu faria para mim: será que Deus está me vendo agora? Será que Deus está vendo como eu estou agora? Como estão os meus pensamentos agora? Como está o meu coração agora? Saiba que Deus sabe. Deus está vendo. E há uma palavra de Deus para a tua vida, há uma resposta de Deus para a tua vida. Há uma direção de Deus para a tua vida. Você precisa ouvir a voz de Deus. Mas como eu vou ouvir a voz de Deus? Eu não ouço a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus. Para um pouco. Para de olhar para as crises, para de olhar para as dificuldades, para de olhar para os problemas. Descansa a tua mente, teu coração. Descansa nas mãos do Senhor. Quando eu digo isso, não quero dizer que você tem que deitar no sofá, ficar deitado, querendo ouvir a voz de Deus. Não quero dizer para você deitar numa rede e ouvir a voz de Deus. Não estou querendo dizer para você sair para longe e parar de ouvir as pessoas que estão à sua volta. Não estou dizendo isso. Quando eu digo isso para você, eu digo: abra a Bíblia aí agora, onde você está, da maneira que você está. Abra ela. Deus falará contigo. Deus animará o seu coração. Deus fará você enxergar algo que ainda tu não tem enxergado. Deus fará você ver a sua força, a sua capacidade. Deus fará despertar a sua fé.
Deus falará a você o que você pode fazer por aqueles que estão ao seu lado. Deus está falando. Deus fala a Josué e diz: Josué, o meu servo é morto. Sabe o que Deus está dizendo? Na morte não há louvor. Na morte não tem esperança. Como pode alguém esperar de alguém que já morreu? Como pode alguém esperar de alguém que está morto? Sentar no sofá, dizer que a minha vida acabou? Isso é um engano. A vida não acaba. Quando alguém morre, é o começo da vida de alguém que está vivo. Porque na morte nós refletimos verdadeiramente a vida. Veja hoje, milhões de pessoas morreram. Pessoas ainda estão morrendo. E não é profetizar, mas muitas pessoas ainda irão morrer. Mas você está profetizando maldição? Não, querido. Estamos profetizando o que é uma verdade. Porque muitos, mesmo vivendo em crise, mesmo vivendo em dificuldades, quantos estão enfermos? E julga que estão enfermos porque Deus os colocou enfermos? Quantos estão sofrendo porque acham que Deus os faz sofrer? Se rebelam os seus corações, se revoltam contra Deus e não procuram entender a essência da vida. Fomos entregues ao pecado e nos tornamos escravos do pecado. Mas Deus e seu Filho nos fez livre. A intenção de Deus é nos livrar, mas a nossa ignorância é nos escravizar e nos conduzir à morte. Mas Deus nos deu vida, e vida com abundância. Então a morte não é resultado de Deus. A morte é resultado das nossas próprias escolhas. Ah, mas ninguém escolhe ser tocado por uma pandemia, por um vírus. Sim. Mas entenda uma coisa, que ainda que o vírus possa tocar a tua carne, o teu corpo, ou qualquer outra coisa, você precisa entender que não vai tocar a tua alma. Como eu disse, Deus nos deu uma vida e uma morte. Ainda que nós venhamos perder aqui na terra a habitação de um templo terreno, Jesus disse que nós temos um templo espiritual, uma morada, um lugar em Deus. E Jesus disse isso. Sabe aonde? João 14. Não turbe o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim. Pois na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês. Sabe o que Jesus estava dizendo aos discípulos? Eu estou indo, mas o meu Espírito será enviado a vocês. E Ele estará convosco todos os dias, fortalecendo em vossos corações a certeza da minha palavra. Por quê? Porque ainda que Jesus foi, e bem-aventurados que não viram, mas creram, eu e você fazemos parte dessa bem-aventurança. A Bíblia diz que Ele foi, mas enviou o seu Espírito para nos dar a certeza de que tudo que nós fazemos e escolhemos não é só aqui, principalmente é diante dele, porque nós vamos nos apresentar a ele. E ainda que essa casa terrestre se corrompa, temos uma eterna no céu. Então não para, não acaba. Moisés era morto, mas Deus é vivo. A obra é viva. O poder é vivo. A palavra profética é viva. E assim como foi resultado para a vida de alguém,
será resultados também para a sua vida. Por isso Deus disse, Moisés é morto. E eu sei que ele é morto. Ficar olhando, Josué, para aquilo que ele fez é bom. Pensar em quem ele foi é bom. Mas não é bom você parar a sua vida nisso. Não é bom você estacionar a sua vida aí. Porque agora os resultados não são bons. Moisés se foi, acabou. Se você entender que acabou para você, não há mais louvor, não há mais esperança. Por isso Deus, ele fala a Josué. E quando Deus fala a Josué, Deus está dizendo, olha, você está olhando para esse silêncio, para esse vazio que você está vivendo agora, mas isso para a tua vida é uma resposta, porque Moisés não está presente, mas você está, e você pode ser resposta para essa multidão. Mais do que poder, você é resposta para essa multidão. Se coloca nessa posição. É o que Deus está dizendo. Moisés, meu servo é morto. Levanta. Deus está dizendo, não fique prostrado. Não se prostre aos problemas. Não se prostre às dificuldades. Levanta. Levanta a tua cabeça, levanta o teu espírito, levanta o teu ego, levanta. Levanta os teus olhos. Para ouvir e enxergar. Um grande líder se foi. O filho de um líder era presente. Mas o Espírito de Deus e a palavra de Deus estava a motivar. Sabe o que eu olho para Deus e acho uma coisa tão tremenda? Mesmo Deus conhecendo a nossa realidade, a nossa incapacidade, Ele sempre nos está a nos motivar. Sempre como nós estamos insistindo e nós não estamos vendo o resultado, Ele continua sempre a nos motivar. E nunca nos permite estar ou ficar olhando para os resultados. Deus não quer perder tempo com isso. Por isso Deus sempre nos motiva a estar na rocha, a olhar para o alto, a estar firme, a edificar na rocha, a guardar a nossa fortaleza, a buscar as coisas que são permanentes, são eternas. Deus está nos motivando a nunca estar olhando para coisas que são transitórias, passageiras, comum, que hoje tem como uma roupa e amanhã você perde, vira pano de chão. Deus está tirando os nossos olhos dessas coisas. E Deus nos está nos motivando, fazendo que nós venhamos olhar para o alto, para olhar para aquilo que Ele tem provido em Sua palavra. E às vezes os problemas, esses momentos, te faz as amizades, tantas coisas, te faz olhar para os lados. Mas Deus não quer que você perca a visão. Deus não quer que você perca a visão do teu olhar. Pois o teu olhar é uma lâmpada forte. É uma fonte de iluminação para o teu corpo. Por isso essa lâmpada, essa luz, não pode se fazer em trevas. Porque trevas não tem parte com Deus. Uma esperança mentirosa não tem parte com Deus. Uma esperança viva, concreta, sólida, essa tem parte com Deus. E se eu preciso me assegurar em alguma coisa, preciso me deixar motivar por alguma coisa, precisa ser Deus. Deus então começa a restaurar a confiança de Josué. Mas que é isso, pastor? Josué perdeu a confiança em Deus? Alguém que está prostrado não é porque perde a confiança? Deus está dizendo assim, calma. Não é momento de você perder a confiança.
Agora é o momento de você fortalecer a tua confiança. Então levanta. Porque em meio à crise você pode perder a sua confiança. Você pode perder a certeza daquilo que você acredita. Quantas pessoas perdem? Quantas pessoas já não se entregaram àquilo que roubou a sua confiança? Se voltaram ao vômito, se voltaram para o pecado, se voltaram para a velha criatura, porque desacreditaram numa palavra, porque desacreditaram no que Deus pode fazer. Eu não vou dizer que Deus podia, porque Deus pode fazer, sempre pode, e Deus faz. Deus restaurando a confiança de Josué, quando diz, todo lugar que você plantar a planta dos seus pés, eu vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus está dizendo para Josué, olha, as minhas palavras, elas são uma só. Deus não muda a palavra em teu favor, não. A palavra é dele. E a palavra é em favor de Deus. Sempre vai ser. Não é em teu favor, é sempre em favor de Deus. Por quê? Porque o nome dele é glorificado. Porque a essência dele é manifestada. A nossa essência é corrupta, é fraca. Mas a essência de Deus, ela é poderosa. Ela é santa, inabalável. Por isso Deus lembra a Josué, dizendo para ele, ó, todo lugar que você plantar, planta no teu pé. Que você for, que você chegar, como eu fui com um, serei contigo. Não tem uma intimidade maior com Moisés, não. Não tem um segredo com Moisés, não. Uma particularidade, não. Uma acepçãozinha, não. Uma palharia, não. Como eu fui com ele, serei também contigo. Como eu chamei, como eu tratei, como eu trabalhei, serei contigo. Nas tuas fraquezas, Moisés teve fraquezas. Nas confusões que batem a tua porta, Moisés teve situações que ele não sabia o que fazer. Que às vezes agia como um louco e alguém tem que dizer, não seja louco. E ele teve que ouvir. Não porque não tinha capacidade, porque somos sujeitos, porque somos limitados. E Moisés mostrou a sua limitação, mas Deus era com ele. Quando o mar estava fechado, e Deus disse, eu o abrirei. Quando Deus disse, vai a Faraó, não tenha medo, ele foi, Deus estava com ele, confirmando. Deus está citando essa palavra, Deus está dizendo para Josué, restaure a tua confiança. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Mais uma vez Deus dizendo para Josué. E levando o pensamento de Josué para o alto, abrindo a visão de Josué para compreender as coisas espirituais. O que muitas vezes nós precisamos restaurar. Porque Deus está dizendo assim, olha, Josué, pode suceder algumas coisas. Alguém pode virar as costas para você quando você mais precisa. Alguém pode não estender as mãos para você quando você precisar. Alguém pode desprezar você. Mas escute aqui. Eu não vou te desamparar. Eu não vou te deixar. Deus está prometendo. Deus está tratando uma aliança. No meio do fogo. Estou contigo. Nesse casamento, nessa dificuldade, eu estou contigo. E eu não vou te desamparar nos momentos mais difíceis da sua vida. Não é uma realidade que nós vivemos. Humanamente dizendo.
Às vezes os colegas mais íntimos nos desamparam. Às vezes o marido te desampara. A esposa te desampara. O filho te desampara. Te despreza. Quantos filhos não abandonaram os pais, não fizeram nem... Não estavam nem aí? Quantos filhos? Quantos maridos deixaram a esposa à mercê e fizeram pouco caso? Deus está dizendo, eu não sou homem. Eu não sou como homem. E nem filho do homem. Mas eu sou Deus e faço o que falo. Deus está dizendo para ele. Como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Não vou te desamparar. Nos momentos difíceis que você irá passar. Nos momentos de dificuldade que você irá passar. Nos momentos de alegria, eu estarei contigo. Lembra disso todas as vezes. Todos os dias. Cada segundo. E há lugares até que pregam que Deus não está conosco. Não anda conosco. Não nos vê todo dia. Ele está conosco todos os dias, nos vê todos os dias e anda conosco todos os dias. E aonde nós estivermos, Ele estará conosco, no teu trabalho, na escola, na sua casa. Aí agora, neste momento, você está ouvindo desta gravação, recebendo de Deus através dessa palavra. O seu lar, a sua casa, Deus não desampara. Pode estar vivendo conflitos. Ah, minha casa, minha vida, esse inferno. Não, não tem inferno. Peça a paz de Deus, peça para que Deus venha entrar e reinar. Porque Deus não desampara. Deus está contigo. Não profetiza maldição. Profetiza a palavra de Deus, profetiza as bênçãos de Deus. Olha para a vida daquela mulher, que já era velha, o seu esposo velho, mas o profeta disse assim, ó, você dará luz. Por quê? Porque ela fez algo. E o resultado do que ela fez foi Deus abrir a sua mão e gerar. E a Bíblia diz que a mesma o lugar, o mesmo caminho que Deus entrou, o diabo também interviu. Ele quis destruir o que Deus estava estabelecendo. Mas aquela mulher teve sabedoria. Porque enquanto, por um lado, entrou a vida, entrou a prosperidade, entrou a palavra profética, entrou a unção de Deus, o poder de Deus, o milagre de Deus, entrou a morte. Pela mesma porta. Qual porta, pastor? O seu filho. Trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo satisfação, trazendo um novo convívio, uma nova história. Essa criança, a mesma criança que estava profetizando, ela veio a morrer. Aquela mulher saiu desesperada. Mas não saiu gritando, profetizando, quando alguém perguntava como vai a sua casa. Para de dizer palavras contrárias à palavra de Deus. Quando alguém te comunica ou pede comunicação de como você está vivendo. Como está a tua situação? Ah, minha situação está muito difícil. Tira essas palavras pobres da sua boca. Ah, não, estou passando por uma dificuldade. Ih, eu estou passando por estou passando por perdas agora. Estou tomando prejuízo. Para de tirar. De tirar da desgraça, a desgraça, do problema, da dúvida, incertezas, insegurança. Mas aprende a olhar para Deus e abrir os seus lábios, a profetizar vida. Aquela mulher profetizou vida. Vai tudo bem na minha casa. Vai tudo bem. Por quê? Porque ela sabe de quem ela está recebendo. Então receba de Deus. Porque Deus está dizendo para ele. Esforça. Tem ânimo. Então somente esforça. Deus está dizendo. Abre a visão. Porque Deus está dizendo para ele. Eu tenho uma promessa douradoura. Não perca o seu alvo. As promessas de Deus, ela é duradoura. Diz o texto, terminando. Tão somente esforças de ter bom ânimo para teres o cuidado de
de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Por quê? Fazendo isso, quais são os resultados? Quais são os resultados? Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Essa é a proposta de Deus. Fazer de você uma torre forte, fazer prosperar o teu caminho. Quando eu digo o teu caminho, eu digo todo o teu caminho. Eu digo alguns caminhos. É todo o teu caminho que é concernente. Você leu a palavra de Deus, o mandamento de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus. Entenda uma coisa. Foi o que Deus disse para Josué. Enquanto a tua vida estiver comprometida com a vontade de Deus, com os princípios de Deus, não tenha medo. Deus cuidará de mim, porque a palavra é para mim. Deus cuidará de ti, porque a palavra também é para você. Juntos somos um corpo bem estruturado, bem alicerçado, tendo neste corpo o cabeça, que é Cristo Jesus. O nosso corpo seja levado para onde quiser, mas seja levado no poder, na força e na vontade do nosso Deus. Fique com essa palavra, receba de Deus, em nome do Senhor Jesus. Curva a tua cabeça, nós vamos estar entrando em oração. Ore comigo nesse momento. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque tudo ele mais fará. Creia nisso, se alimente disso. Se tem um problema, ele sai. Se tem a barreira, ela é derrubada. Porque é Deus pelejando por você e cuidando de você. Em nome de Jesus, receba cura, saúde, receba ânimo, receba vida, receba fé, receba esperança, receba conhecimento, receba estrutura, receba alicerce para a glória de Deus. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, diante da Tua palavra, meu Deus, nós fizemos essa grande reflexão. A Tua palavra é tudo. A Tua palavra é o poder, a Tua palavra é a autoridade. Para fazer em nossas vidas tudo aquilo que nós não temos capacidade e não podemos fazer. Em o nome do Senhor Jesus, faça, meu Pai. Faça com que o Teu nome, com que a Tua palavra seja em nossa vida, em nosso lar, em nossa família, glorificada. Pois oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Fique na paz, em nome de Jesus. Deus abençoe.